Bom, gente, estamos iniciando mais uma aula e o tema de hoje é gênero textual mito. Bom, para iniciar a aula eu trouxe a definição do que significa e temos aí que o mito é uma narrativa utilizada por povos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza. Os mitos utilizam muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Estes componentes são misturados a fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram. Os mitos tentavam explicar fatos que a ciência não havia explicado. Bom, como vocês podem perceber nessa definição, o mito é uma narrativa que vai tentar explicar coisas do mundo, né? A questão da criação do mundo, a questão dos poderes, né, do que acontece com o mar, por exemplo, e alguns deuses que vão aparecendo nessas histórias estão relacionados ou a fenômenos da natureza, como o caso do mar, né, com o Poseidon, que vai dominar as ondas do mar e tudo mais, o mar revolto, inclusive vai abrir ou fechar o mar, ou podem também estar relacionados à questão da emoção, como no caso da Afrodite, que é considerada a deusa do amor e da beleza. Ela que seduz não só pessoas, como também os próprios deuses. Bom, a continuação nós temos aí características do mito, né? O que é que faz o mito ser um mito? Então, nós temos aí como característica, possui caráter explicativo ou simbólico. Né? Justamente para isso que vai servir a narrativa, explicar alguma coisa. Se a gente pensar, por exemplo, no mito da criação do mundo, vai trazer Cronos e Reia, e vai trazer a questão dos filhos, né? Que um dos filhos é Zeus, que vai guerrear com o pai e vai acabar vencendo o pai para tornar-se soberano. Então, nesse mito, nós temos aí uma sequência de deuses, cada um com seu tipo de poder, mas o intuito da história é explicar como criou-se o mundo e quem é o dono, digamos assim, quem é que rege, quem é que organiza esse mundo. Próxima característica, busca explicar as origens do mundo e do homem por meio de personagens sobrenaturais, como deuses e semideuses. E aí nós temos alguns exemplos desses personagens, né? Podem ser ninfas, minotauro, centauro, pégaso, que é o cavalo alado, e unicórnio. Justifica as histórias através do sagrado, né? Quando a gente pensa em deuses, automaticamente vamos pensar na questão da fé, né? Quando fala em sagrado, a ciência não tem como comprovar. Então, vai ser muito relacionada à crença mesmo religiosa do povo que está perpassando esse mito. Perdura e se transmite de geração em geração. É justamente por isso que nós estamos conhecendo o mito, né? Que antigamente o mito ele era passado de pai para filho, né? De pessoas conhecidas através da oralidade. Feitos relacionados com divindades, tratando de segredos divinos ou do poder dos deuses. Predominante em sociedades tribais, né? Sociedades antigas. Não científico, porque realmente a gente não tem como comprovar a existência de Cronos, por exemplo, de Zeus, de Afrodite. Autoridade imposta na confiança religiosa do narrador e também da pessoa que está ouvindo, né, do receptor da mensagem, que é justamente isso que vai persistir, perdurar a existência desse mito. E relatam fatos primordiais que auxiliaram o homem a ser como é atualmente, ou seja, um ser mortal, sexuado, obrigado a trabalhar, organizado socialmente. Cada mito vai ter um tema de ensinamento que vai ter essa perspectiva aí, vai ensinar o quê? E aí pode estar relacionado a isso que a gente acabou de ver. Bom, como exemplo eu trouxe a história de Calypso, que é uma ninfa. Tá, então eu trouxe aí um resumo, né, da história dela. Ninfa que vivia numa gruta dentro da montanha isolada pela ilha de Ogígia, amaldiçoada pelos deuses, e seu nome significa aquela que se esconde ou aquela que desperta o desejo. Bom, a Calypso, ela vivia numa ilha, que é essa Ogígia, depois de ser posta lá como prisioneira pelos deuses, já que ela apoiou seu pai na batalha entre os titãs e o Olimpo. A gruta onde ela vivia
possuía água limpa e sagrada, além de um bosque sagrado e ninfas que ajudavam a Calypso a afiar e tecer. Era o trabalho dela. E elas faziam isso cantando. Na Odisseia, que foi escrita por Homero, Odisseu naufragou próximo à ilha de Calypso. Então a ninfa encontrou e ajudou, e com isso ela se apaixonou por ele. Assim, a Calypso decidiu seduzir Odisseu para ficar com ele para sempre. Algumas versões dessa história dizem que ela teve 2 filhos com ele, mas outras versões afirmam que ela teve apenas um. Mas o fato é que Odisseu, também chamado de Ulisses, já era casado com Penélope e tinha um filho. Após 7 anos com Calypso, Odisseu suplicou a ajuda de Atena para retornar ao seu lar, porque assim, mesmo ele morando com ela, com a Calypso nessa ilha isolada, nessa ilha deserta, ele nunca esqueceu suas origens, então ele sempre relembrava da esposa de seu filho e queria retornar. Então, a deusa Atena contou a Zeus, que por sua vez enviou seu filho Hermes com ordem de libertar Odisseu. A contragosto, Calypso teve que ceder e permitiu que Ulisses fosse embora e forneceu recursos para seu amado construir uma jangada, né? Porque nessa ilha não existia barco, mas aí ela ajudou Ulisses a encontrar árvores para que ele pudesse ele mesmo fazer a jangada e conseguir navegar. Ela orientou ele para retornar à sua terra de origem seguro. Mas durante essa navegação, Poseidon, que não gostava de Ulisses, ordenou que o mar se revoltasse, enviando ondas enormes e destruindo a jangada de Ulisses. Contudo, este obteve a ajuda de Atenas e a deusa branca, que é chamada de Ino, e conseguindo chegar a seu destino, a terras dos Feacianos. Como Ulisses nadou muito, chegou nessa terra exausto. Então Atenas o adormece para que o cansaço passasse o mais rápido possível, né? Atenas sempre protegendo Ulisses, sempre ajudando a ficar vivo e a conseguir sair desses perigos, fugir disso. Bom, nós temos aqui essa imagem que representa, né, Ulisses e Calypso na ilha de Ogígia. Também fiz um resuminho aqui para vocês acompanharem, né? Ulisses sofre um naufrágio e termina na ilha de Ogígia. Ele é ajudado pela ninfa Calypso e acaba seduzido por ela. Ulisses não esquece sua terra nem sua família. Ulisses clama pela ajuda de Atena, sua protetora. E Ulisses consegue retornar à sua terra depois de quase morrer, né? Como vocês podem perceber, Poseidon não gostava de Ulisses, então ele revoltou o mar, destruiu a jangada e Ulisses teve que nadar até chegar à sua terra de origem. E aí por isso que ele chegou exausto, porque ele nadou muito. Bom, mas o fato é que o mito de Calypso diz que a ninfa foi amaldiçoada pelos deuses por ser filha de um titã. E titãs e deuses eram inimigos. Assim, a cada 1000 anos, um herói é enviado a essa ilha de Ogígia para que Calypso se apaixone. Contudo, ela nunca pode ficar com ele, porque o amor não foi correspondido ou por ser um amor proibido. Essa é a maldição de Calypso. Ela vai sempre se apaixonar, mas nunca vai ficar com seu amado. E aí vai partir seu coração, vai ficar chorando, tudo mais. Bom, na obra As Aventuras de Telêmaco, o autor Fénelon narra a história do filho de Ulisses em busca de seu pai. Durante a trajetória, ele passa pela ilha de Ogígia e Calypso tenta seduzir Telêmaco com as mesmas promessas que fez a seu pai. Contudo, novamente Atena interfere e não permite que o rapaz fosse seduzido. Então, novamente, na outra obra, Atena vai aparecer e não vai permitir que a Calypso se dê bem. Bom, agora eu trouxe como exemplo de leitura este livro, Heróis, Deuses e Monstros, da mitologia grega. São mitos selecionados. Foi escrito por Bernard Evslin
e a ilustração é de Carla Pila. Bom, esse livro eu encontrei na internet, mas eu não encontrei ele na íntegra. Só encontrei 3 mitos dele. Eu deixei o link para vocês clicarem e conseguir ter acesso à leitura. Quando vocês abrirem o livro, vocês vão se deparar com esses 3 mitos: o mito de Zeus, o mito de Afrodite e o mito de Prometeu. A grosso modo, o mito de Zeus vai falar que ele é filho de Crono e de Reia, e que Zeus articulou com sua mãe para entregar uma bebida chamada néctar, a fim de obrigar seu pai a vomitar seus irmãos. Por quê? Por que ele faz isso? Crono, ele matou seu pai para conseguir ser o deus soberano. E aí, o seu pai Urano. E aí Urano amaldiçoou ele, dizendo que quem matasse ele iria ser morto pelo seu filho, ou seja, jogou a maldição para o filho da mesma forma como ele morreu. E aí, por conta disso, toda vez que Rhea engravidava de Crono, ele esperava o bebê nascer e engolia a criança. Até que Rhea não suportou mais perder tantos filhos, e com a sexta gravidez dela, ela se escondeu numa gruta para esconder o seu filho Zeus. E aí ela tem a criança, esconde a criança, depois entrega a um casal, prometendo que vai proteger as ovelhas dele, que não vai permitir que os lobos matem essas ovelhas. Volta para casa, enrola uma pedra, entrega a pedra a Crono. Ele pensando que era o seu filho, ele engole a pedra. Mas aí depois que Zeus já está rapaz, já está grande, ela vai lá no local onde está o filho e traz ele de volta para o Olimpo, dizendo a Crono que é um novo empregado deles, né? Um novo criado. Só que Cronos não sabia que Zeus era seu filho. Aí depois que Cronos vai articular com a mãe, vai entregar o néctar, a fim de fazer ele vomitar todos os filhos que ele já tinha engolido, né? Porque pensando sobre essa história do mito, ele engoliu deuses, então deuses são imortais. Então, de certo modo, ele vomitando, esses deuses iriam voltar a viver normalmente. E por conta disso, Zeus ganha o respeito de seus irmãos, né, pela sua libertação. Ele trava uma guerra com Cronos, consegue vencer essa guerra e torna-se o deus soberano. Bom, o mito de Afrodite fala que ela é uma deusa do amor e da beleza. Ela é convidada para ir ao Olimpo e Zeus pede para que cada os deuses que estão lá no ambiente, fizesse uma promessa a Afrodite a fim de ela escolher alguém para casar. E aí ela escolhe justamente o Hefesto, que é o feioso e manco deus ferreiro, com o intuito de ter mais tempo, já que ele trabalhava demais, ter mais tempo para ser cortejada pelos demais deuses, a fim de ganhar todas as outras promessas. É bem inteligente ela. E por fim nós temos o outro mito, que é o mito de Prometeu. O Prometeu ele é um jovem titã que não respeitava Zeus. Ele vivia questionando Zeus, mesmo sabendo que isso o irritava. Ele era muito curioso. Então ele fazia muitas perguntas abertas. Bom, uma das coisas que incomodava Prometeu era o fato de que ele achava que os humanos eram tratados por Zeus como animais. Que eram pessoas que não conheciam fogo, pessoas que não tinham a inteligência desenvolvida, digamos assim. Mas Zeus sempre tinha uma justificativa para tudo e achava que os humanos deveriam continuar assim, porque se desenvolvesse a inteligência dos humanos, isso poderia transformá-los em pessoas ruins. E isso poderia também afetar diretamente o mundo, né, o planeta Terra. Mas, ignorando isso, Prometeu foge do Olimpo para ensinar os humanos sobre o fogo e apresenta aos humanos isso, contrariando Zeus. E quando Zeus percebe que o mundo está mudado, que os humanos também estão fazendo muita lareira, enfim, estão trabalhando com fogueiras, ele fica muito irritado e acaba castigando Prometeu, acorrentando ele numa montanha para que os abutres comessem seu fígado aos poucos. Mas, séculos depois, aí enquanto ele estava com os abutres comendo seu fígado, os humanos ouviam grito, como fosse uma espécie de eco vindo das montanhas, né? E tremores também na terra.
que era sinal do sofrimento de Prometeu. Mas aí, séculos depois, Héracles subiu até a montanha e conseguiu salvar Prometeu, né? Héracles é um outro deus que surgiu novo e foi o único que teve coragem de enfrentar, né, os Zeus e conseguir salvar Prometeu. Bom, aí a atividade consiste em você criará uma história mitológica utilizando um dos personagens abaixo, ou seja, Zeus, Afrodite ou Prometeu. Contudo, a história não deve ser um resumo, mas um mito que contém esses personagens. Bom, eu deixei o livro disponível, o link para vocês clicarem. Vocês vão escolher um desses personagens, vão ler na íntegra a história de cada um e vão escolher um deles. Mas o que eu quero realmente? Que vocês criem um mito com essas características que a gente já viu, tá? Tem o passo a passo aí, criem um mito utilizando um desses deuses que vocês estão vendo na tela como personagem, tá? Mas aí não é para fazer uma cópia da história deles, tá? Também não é um resumo. Vocês vão criar outros personagens, outros elementos, enfim, mas utilizando um desses três. E aí, se vocês escolherem Zeus, por exemplo, vocês vão ter que utilizar as características do deus que você escolheu, né? O Zeus, ele é o líder dos deuses, é considerado o soberano poderoso. E tem o raio na mão dele, como vocês podem perceber. Já Afrodite, ela é a deusa do amor, da beleza, é considerada a deusa da sedução. Então, essa característica, se vocês escolherem a Afrodite, essa característica tem que permanecer sobre essa personagem. Se vocês escolherem Prometeu, ele é considerado Deus que é amigo dos humanos, que é o curioso e aquele que domina o fogo, tá? Então são características típicas desse personagem, que isso tem que aparecer na história que vocês vão criar, ok? Qualquer dúvida é só falar comigo. E é isso, gente. Bons estudos para vocês. Aqui tem as fontes de pesquisa, caso vocês tenham interesse em ler um pouco mais, se aprofundar nesse assunto. E é isso, até mais!